Bem-vindo a mais um episódio do programa Imagem Masculina Profissional, onde eu ensino você, homem, a ter uma imagem que te posiciona profissionalmente. Eu sou Estela Moncaio, especialista em comunicação pela imagem, e hoje nós vamos conversar sobre redes sociais e como seu uso correto pode te ajudar a se posicionar profissionalmente. Mas antes de começar a tratar o nosso tema principal de hoje, eu quero te convidar para tocar aqui no sininho, para sempre que eu postar algum conteúdo novo, você ser avisado em primeira mão. E claro, eu espero que você já esteja me seguindo aqui no canal, mas se você ainda não estiver, ainda está em tempo. E lembra de comentar, curtir os episódios, porque isso faz com que meu conteúdo chegue a mais homens e assim o meu canal também vai crescendo por aqui. Então vamos lá, vamos falar sobre redes sociais. Bem, diferente dos outros vídeos, eu não vou começar conceituando rede social, porque eu acho que qualquer um que esteja habitando esse planeta hoje em dia sabe exatamente o que são redes sociais, né? Mas eu não sei se você já pensou na rede social como um apoio ao seu posicionamento profissional. E se você ainda não pensou sobre isso, talvez seja muito importante que você pare para entender essa perspectiva do uso das redes sociais. Isso porque, inclusive, hoje em dia é muito comum que em processos seletivos, por exemplo, as empresas tentem ali vasculhar as redes sociais dos candidatos para achar um pouco mais daquilo que não está exatamente escrito em currículos ou coisas e características que eventualmente não vão aparecer em um processo ali seletivo, né? Então é muito importante que você pense sobre essas redes sociais, a sua presença nessas redes sociais, sob essa perspectiva. E também é importante que você entenda que cada tipo de rede social, ela se presta a um tipo de comunicação, vamos chamar assim, né? Tem algumas que têm uma pegada um pouco mais de entretenimento, outras têm um pouco mais de artigos científicos ou posicionamentos um pouco mais profissionais. E você pode, inclusive, estar presente em todas de maneiras um pouquinho diferentes, né? Mostrando facetas diferentes da pessoa que você é. É claro que é importante que você mantenha ali algo de comum, né? A sua essência, digamos assim, precisa estar presente em todas essas facetas expressas em cada uma dessas redes sociais. Mas é importante também que você consiga utilizar cada rede no melhor que ela pode te oferecer, né? É importante também que você entenda que você, por outro lado, não precisa estar presente em todas as redes sociais. Você pode eleger aquelas que fazem sentido para você, ou com as quais você mais tem o hábito realmente de usar e de estar presente, até de consumir também conteúdo, né? Mas é importante que você, de alguma forma, se planeje, use, né, a sua presença digital, podemos chamar assim, de uma maneira coerente com a sua jornada profissional, com seus desejos profissionais, os seus objetivos em médio, longo ou até curto prazo. Para embasar um pouco nossa conversa, apesar de eu não ter trazido aqui a definição do que são as redes sociais, porque entendo eu não ser necessário, eu trouxe sim alguns dados e estou aqui com a minha colinha, para a gente entender um pouco mais o impacto ou talvez a abrangência, né, do uso das redes sociais no Brasil. E esses dados são relativamente novos, são de 2024, e talvez o primeiro dado dessa pesquisa, que na verdade é uma pesquisa que eu trouxe aqui, chamada Data Report 2024 Brasil, talvez te surpreenda. Essa pesquisa ela tenta entender os hábitos de consumo, então, dos brasileiros em 2024, das principais redes sociais. E por que eu falo que talvez você se surpreenda? É porque a rede social que mais é utilizada, talvez você não lembre sequer que se trata de uma rede social, que é o caso do WhatsApp. Na verdade, o WhatsApp ele é usado, segundo os dados dessa pesquisa, por 93,4% dos brasileiros. E aqui a gente está falando de um retrato do Brasil que vai aí dos usuários de internet de 16 a 64 anos, que usam, né, essas plataformas mensalmente, né? Talvez até muito mais do que mensalmente, provavelmente eles usam diariamente, né? Em segundo lugar, obviamente, temos o Instagram. O Instagram continua sendo uma rede social muito utilizada no Brasil, com 91,2%, né, de uso nesse espectro aqui que eu falei para vocês.
Na sequência vem Facebook com 83,3%, TikTok em quarto lugar, o que é bem surpreendente, porque é relativamente uma rede social bem nova, né? Com 65,1%. Depois a gente tem um pouco de outros aí, tipos de aplicativo, Facebook Messenger com 60,8%, Telegram com 56,5%, Pinterest com 46,7% e o Twitter aparece com 44,4%, o X, né? Na verdade, hoje a gente chama X, e o LinkedIn com 37,2%. É importante dizer que essa pesquisa não leva em consideração ou não considera o YouTube como uma rede social, muito embora, na minha perspectiva pessoal, eu considere sim o canal, né, os canais, né, do YouTube como redes sociais, né, inclusive com possibilidade de criação de perfis, conteúdo e etc, tá? E o que é interessante em relação aos dados que essa pesquisa traz também? De acordo com essa pesquisa, os brasileiros passam uma média de 3,37 horas, 3 horas e 37 minutos nas redes sociais. Isso é uma média por dia, tá? E o que é super interessante é que os interesses, né, ou entre os interesses que os brasileiros têm e o que eles mais buscam nas redes sociais, aparece procurar produtos e serviços em terceiro lugar, somente atrás de manter contato com amigos, com a família e ver novidades. Então percebam o quanto que é interessante que a gente utilize essas redes sociais de acordo, obviamente, com a nossa estratégia, mas também como uma plataforma para nos divulgarmos ou divulgar nossos serviços, nossos produtos, né? E eu digo que é sempre importante a gente pensar um pouco no perfil de quem mais consome cada uma dessas redes e aí tentar cruzar com o perfil de público que você, né, tem intenção aí de atingir. É muito importante que a gente perceba que existe uma variação de perfil entre essas várias opções de redes sociais. E é importante que a gente se adeque não só em relação ao que a gente produz como conteúdo, mas em relação a toda a nossa presença digital em cada uma dessas plataformas, se assim for o caso, né? Lembrando que você sempre pode eleger aquela na qual mais existe a presença do seu público-alvo ou das pessoas com as quais você quer se relacionar, com as pessoas que você pretende aí talvez criar um engajamento ou criar um certo posicionamento, né? E para te ajudar um pouco então nisso, eu quero a partir de agora falar sobre as principais redes sociais dentro da minha perspectiva, dentro do que eu trabalho profissionalmente junto aos meus clientes e também, né, pessoalmente como profissional, trazendo um pouco dessas perspectivas de diferenciação e adequação. Então vamos lá. Bom, então vamos começar pelo WhatsApp, que como a gente acabou de ver aqui na pesquisa, é talvez a rede social mais utilizada pelos brasileiros, né? E talvez você, primeiro, né, precise observar isso, né, que se trata de uma rede social e, sendo assim, utilizá-la da melhor forma. Existem duas versões, né, do WhatsApp, o WhatsApp pessoal, que a gente usa geralmente para comunicação pessoal, e o WhatsApp Business, que tem um pouco de funcionalidade a mais e ajuda muito as empresas. Não que você, como profissional, não possa utilizá-lo, mas aqui eu vou me dedicar um pouco mais a falar sobre o WhatsApp pessoal, porque é aquele que a maioria de nós usa no seu dia a dia, tá? E o que é importante observar no WhatsApp? Como eu falei, ele é utilizado para as pessoas se comunicarem, né? Trocarem mensagens no seu dia a dia. E em um primeiro momento ele era muito utilizado realmente para mensagens só mais pessoais, né? Entre pessoas mais íntimas. Mas hoje em dia, muitas pessoas utilizam o WhatsApp na maior parte do tempo para trocas e comunicações profissionais, né? Então é importante que você pense primeiro sobre a sua imagem, né? Eu gosto de pensar que a imagem que está ali, ela tem que ser coerente com a imagem profissional que você gostaria de passar, já que não vai aparecer uma imagem diferente para os seus contatos profissionais e os contatos pessoais nesse caso, né? Então é importante que você escolha uma imagem que seja coerente com a sua posição ou eventualmente com a posição que você quer ocupar, né? E com a comunicação que você quer que predomine sobre você, né? Pode parecer um pouco bobo falar sobre isso, mas eu já observei
grandes executivos errando com a foto profissional do WhatsApp. Por quê? Porque eventualmente colocam ali uma foto muito extrovertida. Eu já tive o caso, por exemplo, de clientes com fotos sem camisa, né? E aquilo dali sugere um momento de intimidade que para os contatos profissionais não seria compatível, né? Então observe bem, não necessariamente você precisa estar totalmente formal nessa imagem, mas é importante que a comunicação principal que essa imagem esteja passando seja compatível com o seu posicionamento profissional, né? E em complemento a isso, muitas pessoas usam ali uma mensagem, né, que aparece quando a gente adiciona ali o contato ou quando você está conversando com a pessoa. Essa mensagem também pode aparecer, uma frase, tem muita gente que coloca emojis. Então, da mesma forma que você selecionou ali uma imagem que é coerente com o seu posicionamento profissional, tente também colocar uma frase, se for o caso de colocar, coerente com esse posicionamento profissional, né? Ou ainda que você opte por usar emojis, e sim, tem algumas áreas profissionais que isso caberia, mas selecione bem os emojis, né? Porque emojis, inclusive, a depender da cultura, né? E eventualmente você pode fazer contatos até internacionais pelo seu WhatsApp, podem significar ou trazer interpretações muito diferentes da nossa cultura, né? Então tenha atenção a essa escolha de mensagem, a essa escolha de símbolos que você for eventualmente adicionar na sua, digamos assim, bio, tá? E lembre-se também que hoje em dia é possível a gente colocar algumas imagens ali, quase que semelhante aos stories, né, do Instagram. Então lembre-se que essas imagens vão aparecer para todos os seus contatos, né? Se for algo muito pessoal que você não quer mostrar para os seus contatos profissionais, talvez ali naquele lugar não seja o local adequado de compartilhar esse conteúdo, tá? Então lembre-se que trata-se de um lugar onde todas as pessoas que porventura te contactarem vão ter acesso, né? E podem ali ter uma imagem, uma impressão de você que não é coerente com o posicionamento que você está buscando, ok? Então lembre-se, trate todos os itens ali do seu perfil e toda a sua comunicação, lembrando que imagem também é comunicação, né? A fotografia é comunicação. Trate todos esses elementos como elementos que estão dizendo sobre o profissional que você é ou deseja ser, né? Provavelmente é por ali que a maioria dos seus contatos vai chegar e, ao chegar, eles provavelmente de fato terão ali uma impressão, uma ideia de quem você é. Então, esteja atenta a todos esses detalhes. Agora vamos falar sobre o Instagram, que é a rede social queridinha do brasileiro, né? O Brasil, inclusive, é o segundo país em número de usuários do Instagram, atrás apenas só dos Estados Unidos. E muito embora o TikTok tenha crescido muito nos últimos tempos, o Instagram continua crescendo também, né? E como a gente já falou, é a rede social que fica em segundo lugar se a gente considerar o WhatsApp também como uma rede social, né? E o perfil predominante de usuários é ali na faixa dos 25 aos 34 anos, com um pouco mais de mulheres, 54% de mulheres, né, usando o Instagram. E é impressionante que as pessoas usam uma média de 30 minutos por dia, tá? E isso pode variar muito, inclusive com algumas pessoas entrando várias vezes no Instagram por dia. E é interessante a gente pensar que o Instagram ele surgiu, né, como uma rede social de fotografia, né? No início a gente simplesmente postava fotos ali acompanhadas de um texto, e especialmente depois que o TikTok surgiu, há uma migração aí de conteúdos mais para o estilo vídeo, né? Seja em stories ou em reels, né? E o que é importante a gente entender? Talvez de maneira geral, cada vez mais o Instagram tem se revelado como uma rede de geração de conteúdo, né? Seja em fotos ou em vídeos, a imagem é muito importante dentro do Instagram e também os conteúdos gerados, né? Então a gente vê cada vez mais que posicionamentos ou mesmo a presença das influências, né? E aí a gente viu realmente surgir, se fortalecer a figura dos influencers nesse ambiente, principalmente nesse ambiente, é algo muito notável, né? Agora, como você, né, como profissional, pode se aproveitar ou ao menos se colocar dentro do Instagram de uma maneira estratégica? Primeiro, pensando em cada imagem que posta e em cada conteúdo também que gera, né? Especialmente os gerados por si, sejam eles vídeo ou foto, tá?
é muito comum que a gente se posicione também no Instagram, né? Sobre as causas e os assuntos mais diversos, né? Então lembre-se que quem está vendo aquilo, hoje em dia pode ser muito além das pessoas que simplesmente te seguem, especialmente se o seu perfil for aberto, né? E se você realmente gera conteúdos ali de uma maneira mais profissional, aí de fato você tem que pensar que cada conteúdo gerado ou mesmo compartilhado por você é uma maneira que você de fato está dizendo para o mundo que é o teu olhar, é a forma como você enxerga o mundo, né? Ou mesmo a forma como você quer ser enxergado, né? Hoje em dia a gente também tem as lives que cresceram muito, né, da pandemia para cá. E se você for perceber, as lives não deixam de ser uma forma da gente também se posicionar, né? Muitas vezes a gente está ali ou fazendo ou respondendo perguntas, né? Sejam um pouco mais sobre o viés pessoal ou mesmo profissional. Ali é uma grande plataforma em que você pode manifestar mais uma vez o seu olhar sobre o mundo, né? Então, lembre-se de ser coerente com a maneira que você vem construindo aí o seu posicionamento profissional, né? Existem pessoas que optam, por exemplo, por ter perfis pessoais, eventualmente até fechados, e um perfil profissional mais aberto, né? Os caminhos são vários, mas o que eu posso talvez deixar aqui como forma de te suscitar a reflexão pense sempre, seja o seu perfil mais pessoal ou mais profissional, que essas separações hoje em dia, especialmente dentro do contexto das redes sociais, é cada vez menos nítida, né? A área pessoal e profissional, ela tem cada vez andado, né? Essas duas áreas têm cada vez andado mais juntas, né? E como eu falei, o seu valor ou a sua essência como pessoa também acaba estando presente na sua vida profissional, né? Então, essas nuances ou essas facetas que nós temos, elas acabam bebendo da mesma fonte, né? Então, é muito importante que você tenha coerência na maneira como você se expressa, como você se coloca digitalmente, mesmo que seja no seu perfil pessoal do Instagram, para que ele não vá contra essa construção profissional que você está fazendo, talvez dentro do ambiente de trabalho ou até em outra rede social, né? Mantenha a coerência, isso é o mínimo que a gente pode pensar quando a gente fala do uso estratégico desses ambientes, tá? E outro uso que a gente pode fazer é a própria conexão, né? Usar dessa conexão, não só para entrar em contato com perfis que você admira, que você gosta do conteúdo, mas também para gerar o seu networking, né? Então lembre-se que, e a gente já falou disso aqui no episódio que tratou especificamente sobre networking, mas lembre-se que as redes sociais, e o Instagram não é a única que propicia isso, mas elas também podem ser usadas para gerar networking, né? Então, lembre-se que você pode usar desse ambiente digital para acessar, para curtir, para se engajar, né, com pessoas que possam ser interessantes profissionalmente para você, né? Não só pessoas, como empresas, como marcas, né, como causas, enfim, use essa presença digital para comunicar quem você é, e isso também pode abranger eventualmente os serviços e produtos que você oferece, né? E para manifestar e consolidar esse seu posicionamento profissional, também fortalecendo as suas bases, né, as suas conexões, os seus relacionamentos, o seu networking. Vamos agora para o Facebook, e teve muita gente que achou que o Facebook iria acabar com a entrada do Instagram e tantas outras redes sociais aí nos últimos anos, mas a verdade é que o Facebook continua forte, tanto que, conforme essa pesquisa que eu trouxe logo no início, ele está em terceiro lugar, é a terceira rede mais utilizada no Brasil, e o Brasil é o quarto país em número de usuários. Isso é interessante porque mostra que continua sendo uma rede muito importante, em que nós podemos, então, marcar a nossa presença digital por ali. É um perfil predominantemente feminino, talvez 56%, 57% do público usuário seja feminino, e a gente tem uma predominância ali numa faixa etária de 25 a 34, indo também muito bem até os 45 anos. Tanto as faixas que são um pouco mais jovens que isso, como um pouco mais velhas, aí sim tem baixado, né, o seu uso, pelo menos em termos de horas semanais, tá? E o grande destaque
que o Facebook ainda realmente se coloca talvez em lugar acima dos demais, são as comunidades, né? Então muita gente entra ainda no Facebook, talvez até com alguma frequência, de maneira diária, para participar das comunidades, dos nichos ali, né? E também a parte de compras parece ser bastante forte ainda, que esteja em segundo lugar perante ao Instagram. E aí, falando do Instagram, é interessante pensar que essas duas redes hoje em dia caminham muito juntas, né? Já que o Instagram foi comprado pela Meta, que é a dona do Facebook. Especialmente se você é um profissional que precisa anunciar no Instagram, ou quer anunciar no Instagram, você vai perceber que é mais fácil fazendo isso pela plataforma do Facebook. E aí acaba que é muito fácil a gente simplesmente replicar os conteúdos, né, que a gente eventualmente gera de uma rede para outra. Lembrando que você pode se apropriar também dessa característica específica aí de nichos, de comunidades dentro do Facebook para se fazer mais presente ali, coisa que também é possível, claro, dentro do Instagram, mas parece ser a principal força do Facebook até os dias atuais, e que, como eu falei, vem permanecendo, né? Muito embora de fato ele tenha perdido um pouco de espaço aí para as outras redes, mas ele continua sendo muito forte no Brasil e não parece que vai perder essa força tão cedo. Então vale a pena a gente talvez aproveitar as mesmas dicas ali que eu já dei para o Instagram, de pensar essa presença de maneira estratégica, de ser coerente com as demais redes e, eventualmente, como eu falei, se aproveitar desse poder dos nichos, estando nessas comunidades de uma maneira mais ativa, né, um pouco mais significativa do que nas outras redes. Em quarto lugar, então, a gente tem o TikTok, que é uma rede social que vem crescendo muito nos últimos tempos. E, na verdade, tem um espaço bem cativo dentro do coração da galera mais jovem. Quando eu falo mais jovem, eu tô falando ali dos 13 até os 24 anos, que são a maioria dos consumidores dos conteúdos dessa rede. Mas é importante dizer que existe um crescimento dos usuários em outras faixas etárias, inclusive ali após os 50 anos. E é uma rede que tem uma característica de vídeo, né, de consumo de vídeo, e vídeos um pouco mais rápidos, geralmente mais cômicos, mais conteúdos de música, enfim, conteúdos que são um pouco mais com caráter de entretenimento. É interessante que as pessoas costumam passar muitas horas até do dia nessa rede, consumindo conteúdo nessa rede, e que os conteúdos informativos começam também a ter um pouco mais de espaço. E aí a gente observa isso crescendo, né? E talvez ganhando espaço para a gente trabalhar conteúdos mais profissionais também. Lembrando que se você está numa rede que já tem uma característica de mais dinamismo, mais humor, é importante que você tente também se adequar a essa característica. E talvez faça mais sentido você, de fato, estar presente nessa rede se esse tipo de conteúdo faz sentido para você ou faz sentido para o seu posicionamento profissional. Então, por exemplo, não é o meu caso, eu não, pelo menos por enquanto, ainda não sinto que o TikTok seja uma rede que seja pertinente para o meu posicionamento profissional. Então, é uma rede da qual eu ainda não participo. Mas é importante que a gente acompanhe também essas mudanças de perfil, essas evoluções, né, até do próprio tipo de conteúdo que geralmente é gerado dentro daquela rede específica, para a gente entender qual é o momento e se é o momento da gente entrar e realmente fazer uma presença mais significativa dentro desse ambiente. Bom, é claro que eu não vou conseguir falar de todas as redes sociais mais utilizadas no Brasil nesse vídeo curto, mas eu preciso falar do LinkedIn, porque é uma rede especializada na questão profissional, né? Na verdade, o LinkedIn, o grande diferencial do LinkedIn é justamente esse. O foco é a oferta de oportunidades profissionais e o recrutamento, sendo que também é muito utilizada para aquele network entre marcas, empresas, profissionais e, óbvio, entre os próprios profissionais. É importante dizer que o LinkedIn atingiu um marco de 75 milhões de usuários esse ano aqui no Brasil e que realmente, assim como todas as outras redes, ela tem crescido bastante. E tem outro dado importante,
os mais jovens estão entrando com mais força nessa rede, porque até então havia uma concentração muito grande na faixa etária de 28 a 40 e poucos, 45 anos de idade. Agora, os mais jovens, de 18 a 27, também estão entrando com bastante força nessa rede social, já representam 40%, né, dos usuários, e o foco, de fato, é a busca por oportunidades de emprego e o famoso networking. Lembrando que as áreas que mais têm representatividade ali nesse ambiente são as áreas de serviço e administração. Mas também vemos várias áreas entrando e crescendo aí em representatividade dentro dessa rede social. E se você está falando ou está preocupado com o posicionamento profissional e você não está presente no LinkedIn, mesmo que você não esteja procurando necessariamente agora uma posição profissional, eu diria que você está fazendo errado. Porque o LinkedIn é um lugar onde você pode expor ali quase que o seu portfólio ou o seu currículo profissional, né? Então você consegue construir dentro do seu perfil ali os principais marcos da sua trajetória, né? Trazendo inclusive essas empresas, enfim, os lugares por onde você passou como conexões, né? E um outro fator que eu acho super importante é de fato a geração de conteúdo, e é um conteúdo mais profissional, né? Inclusive com destaque para os artigos. Não necessariamente tudo que você vai escrever ou que você vai colocar, publicar no LinkedIn precisa ser um artigo, mas é importante que ele tenha algum tipo de peso profissional. Então, diferente das outras redes, que talvez você tenha um pouco mais de entretenimento, enfim, postagens talvez mais pessoais, dentro do LinkedIn, o que a gente mais vê e o que mais funciona realmente são as postagens com cunho profissional. E mais uma vez eu vou dar destaque aos artigos, porque é o local para você construir uma ótima trajetória de produções de conteúdo que podem abrir portas no futuro, né? Especialmente se você é um profissional, por exemplo, um consultor, um profissional mais técnico, mais especializado, é muito interessante que você deixe registrado ali alguns conteúdos que tragam aí a sua produção, o seu olhar, a sua visão, de tal forma que você consiga estabelecer esse posicionamento de longo prazo e, porventura, acessar aí no futuro, ou até mais brevemente, se for o caso, oportunidades que talvez em outras redes, em outros ambientes digitais você não teria acesso, tá? Então, fica aqui a minha recomendação muito forte de que, pensando em presença digital profissional, você esteja dentro do LinkedIn com um perfil bem feito, bem estruturado e de preferência com postagens de conteúdo bastante profissionais e, se possível, a disponibilização também de alguns artigos mais técnicos que tragam aí a sua visão ímpar sobre a sua área de atuação. Por fim, eu não poderia deixar de falar do YouTube, até porque a gente está aqui, mas também e principalmente porque o YouTube é o segundo site mais acessado no mundo, ficando atrás apenas do Google. E o Brasil é o terceiro maior mercado do YouTube. Então, muito embora o YouTube não apareça nessa pesquisa que eu usei como referência no início do nosso episódio, não dá para deixar de falar do YouTube, especialmente porque ele é considerado, assim como o Google, um grande buscador, né? Então, as pessoas muitas vezes entram no YouTube para fazer pesquisas. E existe um dado que é a razão de busca, né? A maioria das pessoas busca conteúdo de entretenimento, de música, mas também existe uma grande parcela que busca aprendizado no YouTube, né? Então, de repente, aprender a fazer alguma coisa específica ou busca mais informações sobre o seu hobby. Então, é um lugar bastante interessante para você apresentar conteúdos de média complexidade, que são levemente técnicos, se assim a gente pode dizer. Eu usaria como exemplo o meu próprio conteúdo, né? E como eu falei, por ser um buscador, é muito interessante porque, diferente de outras redes sociais, que às vezes você depende muito ali do feed, daquilo que você acabou de publicar, as coisas que você eventualmente publicou mais recentemente é que vão ter mais relevância. No YouTube isso não acontece, né? Você pode ter vídeos antigos, conteúdos bastante antigos que você tenha produzido e colocado no seu canal, mas se a pertinência desse conteúdo, do tema que você trouxe, continuar vigorando, ele vai continuar aparecendo, vai continuar te trazendo novos contatos, novos acessos.
Então, como eu falei, a depender da sua área profissional, pode ser muito importante você criar um conteúdo, ou melhor seria, na verdade, você criar um canal com conteúdos específicos dentro do YouTube, para que você possa aproveitar dessa faceta tão específica do YouTube, né? E muito embora o TikTok também venha sendo, né, utilizado aí pela galera mais jovem como um buscador, ele realmente não se equipara ao poder do YouTube para essa finalidade, tá? A gente percebe que, inclusive, o perfil, né, de público que predomina no YouTube é essa faixa etária dos 25 aos 45, né? E que são pessoas, como eu falei, buscando desde entretenimento a conhecimento propriamente dito. E é muito comum que a pessoa entre com realmente muita frequência dentro da plataforma. As pessoas passam em média uns 40 minutos diários dentro do YouTube, e tem uma característica também interessante, que é justamente você vai sendo levado de vídeo para vídeo. Então, de certa forma, é muito fácil você ficar muito tempo dentro do YouTube, justamente pela característica de usabilidade da rede social, né? Além disso, é comum que famílias inteiras assistam, né, conteúdos no YouTube, assistam até mais do que eventualmente alguns canais de televisão, né? Então, é um lugar importante para você estar presente, é um lugar importante para você fazer presença digital e colocar o seu posicionamento profissional em ação, de preferência, e aí fica a sugestão, com um conteúdo mais autoral, trazendo aí a sua visão talvez mais técnica, mas também possível de ser entendida por leigos, né? E construindo aí um grande arcabouço, né, de conteúdos, de matérias, de temas que você consegue trazer a sua visão, de repente uma visão até que não é tão explorada em outros lugares, pode ganhar espaço aqui no seu canal. Então fica a sugestão, se fizer sentido para você dentro da sua área profissional, pense com carinho sobre o YouTube, porque realmente é um lugar que não tende a perder espaço nos próximos anos, quiçá pode ganhar até ainda mais lugar, né? Considerando que a cada dia mais e mais pessoas geram conteúdo, e a partir desse movimento também se tem mais e mais pessoas consumindo conteúdo por aqui. Para finalizar e trazer algo que eu esqueci de pontuar quando eu falei sobre LinkedIn e YouTube, o recorte de gênero, né? Diferente das outras redes sociais, nessas duas a gente tem um pouquinho mais de participação do gênero masculino. A diferença não é tão grande assim, mas a gente tem, ao contrário das demais, um pouco mais de participação do público masculino. E isso pode ser importante para você, a depender do público com o qual você dialoga mais, como é o meu caso, né? Eu, inclusive, optei por dedicar um pouco mais os meus conteúdos ao canal do YouTube, justamente porque a minha intenção é chegar até você, homem, dentro da rede social que você tende a consumir um pouco mais. Então, fica essa informação e fica essa reflexão, né? Esteja ou tente estar, né, mais presente na rede social que faz mais sentido dentro da sua estratégia de público, de posicionamento. E lembre-se que não só basta estar presente, a gente precisa estar presente com coerência, respeitando o contexto, né, no qual a gente está inserido ali dentro daquele ambiente digital, tá? E tentando sempre lembrar que, muito embora a gente tenha várias facetas, o pessoal, o profissional, né, o pai, o filho, o chefe ou o subordinado, mas nós bebemos de uma mesma essência em todos esses papéis, né? E é importante que a gente carregue sempre os mesmos valores dentro de qualquer dessas facetas, para que a gente realmente não incorra em uma incoerência que pode eventualmente desconstruir e até destruir o nosso posicionamento profissional. É isso por hoje e eu te espero no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!